Olá pessoal, seja bem-vindo ao Física em Casa. Eu sou o professor Elton Carlos e estou de volta aí no YouTube mais uma vez, apresentando agora um novo projeto, que é o projeto Física em Casa com o professor Elton Carlos, com foco no Enem, pessoal, tudo bem? Para você que quer participar do projeto, pessoal, é muito simples. Basta você ir na descrição deste vídeo, claro, e você vai lá na descrição e você vai fazer o download deste material aqui, certo? Este material contém as questões desde 2019, certo? Do Enem, questões que caíram no Enem, tá? Então, através deste material aqui, nós vamos nos orientar a fazer as questões, certo? Claro, a gente vai fazer uma pequena edição no vídeo para que vocês possam ter ciência qual tipo de questão nós estamos trabalhando, certo? Mas é importante que vocês façam, né, a sua inscrição clicando no link abaixo, para que vocês possam ir diretamente no grupo do WhatsApp e lá vocês irão receber o material diretamente, certo? A ferramenta WhatsApp ela é interessante. Por quê? Porque se você está no grupo no WhatsApp, você poderá receber vários vídeos, vários materiais por lá, inclusive várias outras orientações também do que diz respeito ao Enem, certo? Então a intenção é que o grupo seja bastante dinâmico para que você possa receber a maior informação possível sobre o projeto, certo? Quem sabe aí eu posso diretamente com você gravar algum vídeo, né, sobre algum fenômeno físico e explicar como é que acontece determinado fenômeno. Tudo bem, pessoal? Então, segure minha mão e vamos juntos aí nessa caminhada, certo? Em busca de alcançar o seu objetivo, que é o objetivo maior aqui do nosso projeto. Então, pessoal, vamos resolver a questão da balança, questão 119, certo? É uma questão que foi um Deus nos acuda, eu acredito, porque primeiramente você tem que saber como cada balança funciona, certo? Como é que a gente pode medir a massa em cada balança, certo? E como elas poderão se comportar quando elas estão submetidas a campos gravitacionais diferentes, certo? Ou quando elas estão com uma certa aceleração diferente do campo gravitacional, né? Ou seja, quando elas estão em movimento acelerado ou desacelerado. Então, isso vai implicar na mudança do cálculo da massa? Eis a pergunta, certo? Então, a gente vai estudar cada tipo de balança eletrônica. Agora eu vou apresentar para vocês o funcionamento de cada uma delas, certo? Para a gente discutir como é que a gente chega exatamente na letra A, né? Porque justamente a letra A é o gabarito desta questão. Tudo bem? Pessoal, o que seria a balança de braço, certo? O que seria a balança de braço? Que é essa balança aqui que eu acabei de desenhar, tudo bem? Veja, antigamente se tinha como referência uma massa conhecida para medir outras massas, como comida, né? Como qualquer outro tipo de material que de alguma forma era vendido em quilogramas, certo? Então a balança de braço, ela é uma balança de comparação, certo? Ou seja, se eu colocar 5 kg, por exemplo, aqui, que é a minha referência, né? 5 kg, certo? Para que esse sistema fique em equilíbrio, certo? Fique na mesma projeção, né? Fique em equilíbrio. Aqui eu tenho que colocar, por exemplo, 5 kg, certo? Antigamente se vendia, por exemplo, arroz, farinha, né, através desse tipo de balança. Até hoje ainda existe, tá? A gente ainda encontra esse tipo de balança, certo? Então, por exemplo, eu quero 1 kg de farinha, certo? Ou 1 kg de arroz, né? Então aqui eu coloco do outro lado 1 kg de referência, certo? Então no caso da questão, ela utiliza o que? Ela utiliza 5 kg como referência, né? Então aqui, nesse caso, eu vou ter um peso, certo? Um peso P de quanto? De 50 newtons, certo? Um peso P de 50 newtons. Então, do outro lado, eu vou ter o quê? Eu tenho que ter exatamente um peso, né? Um peso de 50 newtons também. Um peso de 50 newtons para que esse sistema fique em equilíbrio.
Porque quando a gente vai em busca mesmo de qual tipo de sistema nós estamos lidando, esse é um tipo de sistema de torque, certo? Ou seja, nesse caso aqui, pode ocorrer um momento angular anti-horário ou momento angular horário, certo? Então, para que essa balança fique em equilíbrio, o momento anti-horário, colocar anti aqui, tem que ser igual ao momento horário, certo? Essa aqui é o que chamamos de condição de equilíbrio, tá? Condição de equilíbrio do sistema. Certo? Para que a balança fique paradinha, certo? Ou de alguma forma não possa rotacionar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tudo bem? Qual é a relação do momento? O momento ele depende do braço de rotação, que é esse braço aqui, eu vou chamar de D. Como essa balança tem o mesmo braço, eu vou chamar de D também aqui do outro lado, certo? Então, o momento anti-horário que possivelmente poderia provocar nessa balança seria o quê? Seria o peso, certo? Seria o peso que eu vou chamar de P pequeno, tá? O peso vezes o braço de rotação, que é D. Isso aqui vai ser igual ao meu peso de referência, que eu vou chamar de P maiúsculo, certo? Vezes o meu braço de rotação, que é o próprio D, certo? Uma coisa que é interessante nesse sistema é o seguinte: quem é o peso? O peso, P minúsculo, que é justamente a quantidade em massa que eu desejo. Aqui eu coloquei 50 como referência, né? Mas eu quero esse peso pequeno, eu vou chamar de M, vezes a gravidade, vezes a distância D. Lembrando que peso é igual a massa vezes gravidade, certo? Aqui eu vou ter, aqui eu vou chamar de M1, tá? Só para a gente ter uma referência. Aqui eu vou chamar massa M1, certo? E aqui eu vou chamar de massa M2. Peso P vai ser massa M2 vezes gravidade, que é a mesma, vezes a distância, que também é a mesma. Tudo bem? Então veja, vou cancelar aqui essas duas quantidades. Esse produto é o mesmo. Eu vou ter que a massa M1, a massa M1 que eu coloco nesse lado aqui, vai ser igual à massa M2 que eu coloco no outro lado, na condição de equilíbrio desse sistema, certo? Então, basicamente, enquanto eu vou colocando, né, eu colocando arroz, por exemplo, aqui, certo? O que vai acontecer? Esse lado da balança, ela vai subindo, certo? Ela vai subindo, 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 até ficar numa posição em que o sistema está em equilíbrio, certo? Quando o sistema ficar exatamente em equilíbrio, opa, aqui eu tenho os exatos o que? 5 quilogramas, certo? Tomando como referência esse exemplo, tudo bem? Mais uma coisa é importante nesse tipo de sistema, tá? O que é importante? É importante saber que esse tipo de sistema, olha só, não depende do campo gravitacional, certo? Vocês percebem que o campo gravitacional foi cancelado? Porque de fato não depende desse sistema. Aliás, não depende dessa grandeza física, certo? Então, quando eu levo esse sistema, por exemplo, para a superfície lunar, a mesma quantidade de massa que eu colocar aqui, que é de 5 kg, eu vou pesar a mesma quantidade do outro lado, que é 5 kg, certo? Então, por isso que na superfície terrestre a gente tem um valor de massa, certo? E na superfície lunar eu vou ter o mesmo valor de massa. De fato, não depende do campo gravitacional. Tudo bem? Então vamos colocar aqui como nota a balança. Vou colocar bem aqui. Balança, desculpa. Balança de braço. Não depende
certo? Eu vou colocar só assim, tá? Para que dê espaço, né? Certo? Então essa pequena notazinha que a gente faz para esse tipo de balança, certo? Ou seja, se a gente colocar essa balança na superfície lunar, por exemplo, a gente ainda vai medir, por exemplo, 5 kg, certo? Se eu colocar 5 kg de um lado, eu vou ter 5 kg do outro lado. Ou seja, esse tipo de balança não depende do campo gravitacional. Tudo bem? Certo? Aí você me pergunta, professor, o que acontece com a normal? Por que a gente não considera normal desse tipo de sistema? Veja, quando a balança, né, quando a gente coloca uma massa, nesse caso de 5 kg, certo? Quando eu coloco só ela, a balança ela tende a rotacionar, certo? Nesse caso aí no sentido anti-horário, certo? Então é como se o contato do peso com esse recipiente ele fosse se perdendo. Na verdade, devido à rotação, o contato ele se perde, certo? O contato imediato ele se perde, certo? Então é o caso que a gente considera de fato que se perde. Então quando há uma rotação, perde o contato, certo? Perde o contato e de fato a gente não considera normal nesse tipo de caso. Agora quando o sistema está em equilíbrio, aí sim, está em equilíbrio, eu tenho a normal, certo? Eu tenho a normal, vou fazer aqui com esse pincel mesmo. Nesse caso aqui já tem a normal, tá? Normal. Certo? Normal. Eu tenho a normal, tudo bem? Por quê? Porque o sistema já não está em rotação, certo? Então tem que ter muito cuidado, porque na rotação ou em queda livre, por exemplo, né? A gente não considera o contato entre os corpos que estão em queda livre, que estão em rotação, certo? Porque a gente considera que de fato a normal ela é uma força devido ao contato direto com a superfície, sem variação, certo? Sem pequenas variações, tudo bem? Então de fato a gente não considera, porque de fato se a gente considerasse com a mesma intensidade, você concorda que esse sistema ele não rotacionaria, ele não teria a rotação, certo? Ou seja, a normal iria cancelar com o peso, certo? Então se eu colocasse só ele aqui, só o peso aqui, mas a gente verifica a rotação, então de fato a gente tem que desconsiderar a normal, certo? Mas é isso, basicamente é isso que acontece, tá? Então aí é uma informação a mais que você tem aqui conosco, tudo bem? Vamos agora estudar o que seria balança eletrônica, tudo bem? Como é que funciona a questão da balança eletrônica, certo? Se de fato ela mede a massa ou o peso, ou até mesmo a normal. Como é que funciona a balança eletrônica? Então, nós vamos discutir isso agora. Então, pessoal, o que seria a balança de plataforma ou até mesmo o que conhecemos por balança eletrônica, certo? Ou digital, certo? Então veja, quando nós colocamos aqui um corpo de massa de 5 kg, por exemplo, a balança ela mede os exatos 5 kg, certo? Então nesse caso sim, a normal ela vai participar muito desse sistema, tá? Nós temos a normal aqui que irá participar bastante desse sistema. Para baixo nós temos o que? Nós temos o peso, certo? Nós temos o peso. Tudo bem? Mas como é que a balança ela registra a massa de um corpo que está sobre a plataforma, né? Veja, nesse caso, então, de fato, a normal, sem dúvida nenhuma, é igual ao peso, certo? A normal é massa vezes gravidade, tudo bem? Massa vezes gravidade. Veja,
o que seria o peso medido pela balança eletrônica? Quando essa balança eletrônica ela é ajustada na superfície terrestre, certo? Vamos pensar aqui na superfície terrestre, tá? Porque a gente que ajusta, né? Faz os ajustes necessários para que ela possa medir como a gente gostaria que ela medisse, certo? Então como é que ela mede? Ela vai calcular basicamente essa normal, tá? Ela vai calcular basicamente essa normal, certo? Então o peso, a massa que ela vai registrar vai ser exatamente a normal sobre a gravidade, que eu já vou colocar aqui, que é em torno de 10 metros por segundo quadrado, certo? Então essa é a massa que a balança irá registrar, certo? Essa normal sobre 10. Essa normal sobre 10. Vocês vão já entender como é que funciona isso, tá? Então, de fato, quem é a normal? A normal não é igual ao peso, então de fato eu vou medir a massa na superfície terrestre, certo? Mais uma coisa que é interessante, né? Se eu levar esse sistema que foi ajustado na superfície terrestre e levar para a superfície lunar, a massa vai ser medida de forma diferente. Por quê? Porque a massa não é normal sobre 10, e agora a nova normal na superfície lunar vai ser o quê? Lunar, certo? Só lembrando que esse é o método utilizado para que a balança de plataforma mensure, né, a massa, certo? Então a massa que ela vai registrar ainda continua o quê? Normal sobre 10, certo? A gente já colocou aqui como valor da gravidade terrestre, certo? Mas quando a gente for na superfície lunar, eu vou ter o que novamente? Vou ter a balança, colocar ela aqui, vou ter o corpo, certo? Para cima eu vou ter a normal, para baixo eu vou ter o peso, certo? Só que agora o peso ele é justamente dado pela gravidade lunar, certo? Ainda continua sendo normal igual ao peso, só que o peso dado pela gravidade lunar. Então a massa registrada pela balança, certo? Vai ser a normal, que é o peso, que é a massa do corpo, né, de fato, vezes a gravidade lunar. Vou colocar aqui gravidade lunar sobre 10, certo? Então nós temos o que? Que a massa registrada pela balança, que eu só chamei de M, né? Vai ser a massa do corpo, vai ser, vou colocar aqui o valor da gravidade, tá? Que é 1,6 sobre 10 vai ser 0,16, certo? Vezes a massa do corpo. Tudo bem? Então, de fato, como a gravidade lunar, eu não coloquei aqui, mas a gravidade lunar equivale a 1,6 metros por segundo quadrado, certo? Como ela é menor que 1, certamente a massa que a balança irá registrar, ela vai ser menor que a massa original, a massa terrestre, certo? Então, de fato, o que a balança irá registrar é uma massa que eu posso confirmar para vocês menor que 5 kg, certo? Menor que 5 kg. Basta colocar 5 kg aqui, eu vou ter de fato algo que é menor que 5 kg, certo? Então, diante desse pensamento sobre as balanças, eu já poderia ver qual era a questão exata, certo? Veja, vamos dar uma lida aqui. As balanças A e B são usadas para determinar a massa de um mesmo corpo. Então, balança A
é a balança de braço. Balança B é a balança de plataforma. O procedimento de medição, de calibração, foi conduzido em um local da superfície terrestre. Ou seja, na superfície terrestre foi calibrado tanto a balança de braço quanto a balança de plataforma, certo? Forneceu o valor de 5 kg. Na situação 1, superfície lunar, onde o módulo da aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado, certo? A balança A forneceu o valor M1 e a balança B forneceu o valor M2. Então veja, na superfície lunar, a balança B forneceu um M2, certo? Forneceu M2. Qual seria o M1? O M1 seria o quê? Seria um valor igual, né? Igual a 5 kg. Por quê? Lembra lá que a balança de braço não depende da gravidade, não depende do campo gravitacional, certo? Então, levando para a Lua, ela iria medir ainda M1 igual a 5 kg. Mas esse tipo de balança vai medir um valor menor que 5 kg, certo? Então, veja, qual das alternativas já poderia anular? Eu teria a letra C e a letra E para já anular, certo? M2 menor que 5, M2 menor que 5, eu só tenho a letra C e a letra A, certo? Então M1 igual a 5 e M2 menor que 5, letra C e letra A. Para verificar qual das alternativas poderia ser obtida aqui, eu tenho que analisar a segunda situação, né? A segunda situação ela implica que é colocar as balanças em um elevador subindo com aceleração constante de módulo 2 metros por segundo ao quadrado, próximo da superfície da Terra, certo? Então, vamos pensar que as balanças estão na superfície da Terra, estão no elevador, certo? E está subindo. E como é que elas iriam medir agora nessas condições? Essa é a pergunta, certo? A balança A forneceu o valor M3 nessa condição, que é a balança de braços, e a balança B forneceu um valor M4, que é a balança de plataforma, certo? Então, a gente tem que ver agora as condições para que essas duas balanças estejam dentro de um elevador subindo, tudo bem? Então veja, pessoal, aqui atrás nós temos as duas balanças, certo? Então, vamos imaginar que ambas estão em um elevador subindo, tudo bem? Então, o que iria acontecer com ela? Então veja, nessas condições, quando essa balança aqui está medindo algum corpo, certo? Nesse outro lado, vamos pensar que tem aqui alguns grãos medindo, né? De um lado, 5 kg. 5 kg, desculpa, deixa eu só ajeitar aqui. De um lado, 5 kg. Do outro, 5 kg. Nós temos o que? Se essa balança estiver subindo, nessas condições, eu tenho que considerar, de fato, tem que considerar que eu tenho a normal para cima, a normal, para baixo eu tenho peso, certo? Normal e peso. Vou colocar aqui novamente, peso, normal, certo? Está colocado o mesmo tamanho, normal, certo? Então veja, se ela está subindo, de um lado eu tenho normal menos o peso igual a massa vezes aceleração, certo? De outro lado também eu tenho essa mesma expressão aqui, tanto para um lado quanto para o outro, certo? Então, o que acontece aqui? Se eu for pensar na questão da normal influenciando nesse sistema, à medida que a balança sobe, certo? A gente vai ter o que? A normal com uma intensidade nesse lado
e a normal com a mesma intensidade do outro lado. Por mais que a gente pense que, como o sistema está para cima, com velocidade para cima, certo? De fato não vai ter influência na medida deles, né? Lembrando que essa é uma balança de comparação. Então, se eu coloco 5 kg de um lado, eu tenho que ter 5 kg do outro lado. Por mais que ela esteja subindo ou descendo, esse sistema ele não vai rotacionar, principalmente se a gente imaginar, né, que não tem turbulência, ele vai subir de maneira bem retilínea, né? Certo? Então, nesse caso aqui, não tem influência, tá? Por mais que seja no momento em que o sistema está acelerado, certo? Que é bem na parte inferior, né, do movimento do corpo, ou quando ele esteja chegando a um determinado andar. Quando ele chega no determinado andar, o movimento já é o que? Já é desacelerado, de maneira que a aceleração tem um vetor, né? Tem um vetor voltado para baixo, tá? Então deixa eu só colocar aqui, quando a velocidade e a aceleração estão na mesma direção, certo? Isso aqui é a situação em que o movimento é acelerado, certo? Acelerado. E quando eu tenho uma situação em que o movimento, a velocidade está para cima, está subindo, e a aceleração está para baixo, eu tenho um movimento desacelerado. É quando está chegando a um determinado andar, certo? Desacelerado. Certo? Acelerado. Eu acho que tem um vídeo na descrição que fala sobre elevadores, certo? Então você vai lá, assiste o vídeo, lá eu explico com detalhes como é que funciona a questão do elevador, principalmente quando a gente coloca uma balança eletrônica, né? Uma balança, né, de medição, como aqui a gente viu na balança de plataforma. Aí a gente vai verificar que de fato a normal ela influencia, tá? Nesse tipo de movimento, certo? Mas é o caso que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente verifica nessa balança de plataforma, já é diferente aqui. Aqui, no caso, se a gente for pensar, né, a massa M3 é o que? Eu esqueci de colocar aqui. Ela ainda vai ser igual a 5 kg, tá? Porque não tem influência nenhuma com a normal à medida que essa balança sobe e desce. Perfeito? Aqui já vai ter influência, tá? Porque aqui eu só vou ter uma normal, certo? Aqui eu tenho duas, tanto de um lado quanto do outro. Então aqui eu tenho uma normal, para baixo eu tenho peso, para baixo eu tenho peso. Até fazer um pouco maior, né? Fazer um pouco maior. Mas pode ser desse jeito também, tá? Porque depende muito da situação. Ele não coloca a situação que a aceleração está no mesmo sentido da velocidade ou está no sentido oposto, certo? Mas ele diz que o módulo da aceleração é diferente de zero. Então, de fato, essa balança eletrônica aqui, ela vai medir diferente, tá? Por conta do movimento acelerado ou desacelerado. Perfeito? Veja, se a balança está subindo, velocidade para cima, certo? Vamos pensar que o movimento é acelerado, certo? Então, esse aqui é o vetor aceleração, para cima também. Logo, a normal é maior que o peso. Então, segundo a lei de Newton, nós temos o quê? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante vai ser normal menos o peso. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? Normal menos o peso é massa vezes gravidade. Isso aqui vai ser a massa vezes a aceleração, certo? Então veja,
eu vou jogar toda essa parcela para o outro lado. Vai ser o que? Vai ficar normal é igual massa vezes aceleração mais o campo gravitacional, certo? De maneira que, veja, se o elevador estiver subindo, aceleração é positiva, isso vai me dar uma normal maior que a força-peso, certo? Maior que a força-peso. Vocês lembram que essa balança, ela mede o quê? Ela mede a normal sobre 10. Então, se eu medir a normal, ela não vai ser igual a força-peso. Então, de fato, essa massa aqui, nessa situação em que a aceleração está para cima, a massa, ela é o quê? Que no caso vai ser a massa M4, ela vai ser maior que 5 kg, certo? Ou seja, essa balança eletrônica ela vai medir uma massa maior por conta da aceleração, certo? Movimento acelerado, tudo bem? Mas existe um outro registro de massa, né? Existe um outro registro de massa, que é quando o movimento é desacelerado, certo? Quando essa aceleração é negativa. Então há a possibilidade da balança medir uma massa menor? Sim, há uma possibilidade, certo? Quando de fato a balança está chegando em um certo andar, né? Quando o elevador ele sobe de forma acelerada, aí depois ele vai em movimento retilíneo uniforme e depois ele fica desacelerado para que ele possa parar, certo? A velocidade começa a diminuir até zerar, certo? Então, nesse período que a velocidade começa a diminuir, a balança registra uma massa menor, certo? Uma massa menor. Mas a gente já está considerando aqui que é só o momento que ela está iniciando seu movimento, certo? Então vamos verificar qual das alternativas eu tenho que marcar. Eu já anulei todas as outras alternativas, só ficou a letra A e a letra C, certo? Para a letra A massa M3 tem que ser igual a 5 kg. Letra C também 5 kg, certo? Então daí a gente ainda não consegue eliminar. E o M4 ele vai ser o que? Maior que 5, que é a letra A. E na letra C está dizendo aqui que o M4 ainda continua sendo igual a 5, que não é verdade, né? O M4 ele tem que ser maior que 5. Maior ou menor que 5, certo? Maior ou menor que 5. No caso aqui está considerando que o M4 seja maior que 5. Tudo bem? Então, nesse caso aqui seria a letra A da questão 119 de 2021. Seria o gabarito, seria a letra A da prova azul. Tudo bem? Certo? É interessante que você participe do nosso grupo no WhatsApp, porque eu já vou lhe encaminhar os materiais necessários para que você possa acompanhar direitinho todas as aulas, todas as questões que a gente vem a desenvolver, certo? Claro, a gente não vai sempre desenvolver só questões do Enem. Eu acredito que até a prova eu já tenha resolvido mais da metade das questões, mas quando aproximar a prova do processo seletivo, eu vou lhe fornecer aí um material bem mais atual, bem com questões inéditas, né? Fazer um levantamento de quais questões já caíram no Enem. Então, pessoal, eu gostaria que vocês dessem um like aí, caso vocês tenham entendido perfeitamente o que foi abordado aqui, certo? Como que se desenvolve esse tipo de questão. Vocês percebem que essas questões elas não são tão simples, certo? Então, a gente tem que se munir de muita informação, certo? Então a gente tem que estudar muito a parte
conteudista, né, da parte da física, tem que saber a base de fato para que a gente possa interpretar esse tipo de questão, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, e se você gostou, pode deixar o like, por gentileza, e me dê a sua mão. Vamos juntos aí nessa trajetória para que você possa alcançar os seus objetivos. Tudo bem? Até mais e até a próxima!